esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E nós temos que lembrarmos assim, de sempre sermos importantes, porque a referência é na vida, né? Se a pessoa ela faz as funções conforme precisa, ela não está fazendo nada a mais. Mas se ela tem um olhar diferente, uma maneira diferente, uma dedicação diferente, ela torna-se importante e ela fica mais importante para ela mesma. Nosso trabalho é assim. Cada um é que tem que ir observando a maneira que ele precisa de ter para ele ser importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Mulher da Criação Posterior. Muito importante assim. A mulher da criação posterior quer dizer que é depois. Essas mulheres que nós conhecemos, então elas vieram depois. Então vieram mulheres primeiro. E fica bem fácil assim da gente confirmar isto, porque sempre ouvimos falar da rainha primordial. E mais recentemente nós sabemos assim da profecia daquelas 3 crianças que viram uma senhora. E a referência daquela senhora que eles viram é uma referência de uma condição superior às mulheres que nós conhecemos. Então, as mulheres que nós conhecemos é as mulheres da criação posterior. Então, quer dizer assim que de imediato nós já vimos aí que tem 2 tipos de criação. Da rainha primordial e dessa senhora que trouxe as profecias, que depois foram confirmadas assim, né? As 3 profecias que ela trouxe. Que é aquela condição bem importante do céu de toda a Europa ter apresentado uma mudança quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que essa senhora trouxe essa anunciação quase 20 anos antes. Isso é físico. Então as mulheres que nós conhecemos, nós vamos observando assim, através das décadas, como essas mulheres da criação posterior vêm piorando. E é bem grave assim, porque nós sabemos assim que de imediato as mulheres têm alguns inimigos. Isso é físico, porque um dos primeiros inimigos das mulheres é a mulher mais velha. Porque a mulher mais velha, a mãe, a avó, a tia, é que vai comprando as roupas inadequadas para as novinhas, para as sobrinhas, para as pequenininhas, e que vai induzindo as pequenas já a usar maquiagem, já a usar esmalte. Então, nós vemos assim que essas são as primeiras inimigas das mulheres. Elas têm outras. Nós vamos observando assim que elas perderam de décadas para cá aquela condição de nobreza, do taille. Elas vão aceitando aquilo que aqueles fabricantes da moda jogam no mercado e elas avançam como se fossem cães famintos. Não fazem uma observação se aquelas vestes estão de acordo para o corpo delas. Não faz uma observação sobre a nobreza, a polidez, a beleza. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Então, aquela condição assim muito grave que existe, que prefere receberem elogios de um homem à toa do que ter um comportamento bom do atuar do marido. Aquela condição bem importante que antes existia uma firmeza na formação de filhos. Elas tinham um poder e aqueles que receberam essa firmeza na formação são homens qualificados. Isso é físico. Então as mulheres da criação posterior, elas vêm descendo. E é bem grave assim, porque a mulher ela tem uma condição bem importante assim, que a força dela está dentro dela. Isso fica bem fácil assim da gente confirmando fatos anteriores. Que o marido sempre ficava fora da moradia e ela ficava na moradia. Então a força que ela tinha na formação dos filhos, a consideração, o jeito que ela tinha, que ela posicionava, a nobreza, a polidez,
que é bem importante, que não está relacionado a ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso nós precisamos de fazer essa diferença, porque a justificativa de falar assim que tem pouco recurso financeiro, que se tivesse, não, nós temos que trabalhar na vida com aquilo que nós temos. Não podemos trabalhar na suposição. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando assim. A moda foi feita para aquele corpo. Normalmente faz uma seleção de 30 modelos, de 50 modelos e muitas vezes de mais modelos ainda. Então, uma daqueles modelos apresenta bem com aquelas vestes. Agora, todas as outras usam aquelas vestes. Perderam a referência, perderam a coerência. E aquela condição bem grave assim, quando uma pessoa perde a coerência, perde a referência, ela também perde a consideração na moradia, do marido, dos filhos. Então, como nós temos um tipo de vida que é assim, dentro de nós podemos observar que tem muitos tipos de energia, porque a pessoa, quando vai pegar um peso físico, ela enche o pulmão de ar. A energia da bexiga é diferente, porque se tem um problema e se tem uma situação grave, a pessoa solta o xixi. Esse soltar o xixi fica bem fácil assim da gente ir observando, que é uma maneira que a pessoa precisa daquele corpo para aquela situação. Então, essa sabedoria que existe dentro de nós. Então, essa energia que existe dentro da mulher, ela então, se ela fica voltada para fora, ela perde essa energia. Com essa energia, ela tem a consideração, ela tem a força, ela tem o domínio. E é bem importante assim, uma ou outra pessoa já passou por vivência assim, de estar viajando, de ter ficado numa localidade e precisa de preparar o alimento. Uma veterana fala, deixa que eu faço. Então aquela turma que estava naquela viagem ou naquela localidade admira da rapidez com que foi preparado o alimento para todos. Quer dizer que essa força interna que existe dentro dela. E é bem interessante assim, porque tem um ensino que fala assim que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher. Quer dizer que ela se encontra mais ligada com a luz do que os homens. Então o que acontece? Aquele homem bem-sucedido, ele então relata aquilo que ele precisa, do trabalho, da maneira como ele precisa de executar. Ele relata na moradia. Aí o que acontece? Como ela se encontra numa condição meio degrau acima do que o homem, ela então apresenta a solução. Mas nós precisamos de observar assim, que é individual. Quer dizer que a pessoa tem que observar assim, o que ela quer para a vida dela. Então essa energia que tem dentro de nós vamos confirmando assim, que são muitos tipos de energia. A mesma coisa tem nos alimentos, cada alimento tem uma cor. Então o que acontece? Precisamos de todos os alimentos, porque dentro de nós tem todas as cores. A acomodação da mulher, a aceitação da mulher. Acontece o seguinte, podemos observar assim, que o número de mulheres que adoecem é um número maior do que de homens. Dentro de nós, aquela referência bem importante assim, do equilíbrio. Desequilibrou aquele caso, daquela situação grave que aquela pessoa estava passando, ter soltado o xixi é uma sabedoria interna. Não houve desequilíbrio, houve uma maneira para que a pessoa pudesse agora utilizar o corpo. Pode ser o medo bem acentuado, também acontece assim. Então, essa energia que vai fluindo dentro de nós, essa energia é a mesma energia de quando a gente tem uma planta na moradia ou do lado de fora da moradia, e essa planta cresce a mais aqueles galhos.
Então a pessoa vai e poda aqueles galhos que estão ocupando o lugar que precisa de passar. Então a gente vai vendo assim que vai nascendo brotos em outros lugares. Quer dizer que aquela planta continua recebendo a vida. Para aquela planta morrer, a pessoa tem que tirar ela da terra. E é bem interessante assim, porque muitas vezes uma ou outra pessoa já pôde ter visto que cortou aquela planta bem rente ao solo, ela brota novamente. Quer dizer que essa mesma energia existe dentro de nós. Quer dizer que com o desequilíbrio que a mulher vai apresentando das aceitações, das influências, das acomodações, de não ter melhorado o companheiro dela, permitir que o companheiro que ela arrumou para a vida tenha aqueles costumes que prejudicam a saúde, ela fica com a doença. Porque é comum aquele não morrer de sequência daqueles costumes ruins, mas a mulher morre. Isso é físico. Então é só cada um ir observando assim. E a gente vai observando que a mulher, ela tem uma condição bem importante. Assim como nós vemos normalmente quase todas as fêmeas, elas é que fazem a seleção do companheiro, do que vai conviver com ela. Então, normalmente ela procura um companheiro menos qualificado, porque na evolução, como ela se encontra meio degrau acima, então aquele companheiro tem que estar um pouco mais abaixo. E devido ao fato dela ter uma força maior, então ela vai organizando. Então ela é que faz também a ligação para vir os filhos para a matéria grosseira. Isso é bem importante, assim a gente pode observar. Naquela moradia, acontece uma coisa bem importante, 4 filhos ou tantos filhos, enquanto a mãe está viva, eles vão num período, mesmo se encontrando distante daquela moradia que aquela mãe se encontra, aqueles filhos vão de período em período. Se mora nas proximidades, vão mais próximos, os períodos mais curtos, mas se mora distante, então, de período em período, volta para ver a mãe. Quando a mãe morre, que venceu o tempo dela na matéria grosseira, ficou o pai, esse período é alongado. Isso é bem importante assim. Quer dizer que ela fez a ligação para trazer os filhos. Ela é que mantinha a prole sob o seu comando. Venceu o tempo dela, eles dispersam. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nós tínhamos que observar assim. Qual é o procedimento que cada um tem que ter para valer um pouco mais do que a moda, do que as influências que nos oferecem. E no caso da moda fica bem fácil assim da gente ir observando que não embeleza o corpo, não embelezam, vão tirando tecido e elas vão aceitando. Então o que acontece? Vão perdendo a consideração. E é bem importante, porque muitas e muitas acham assim que elas têm um valor menor do que o do homem. Tem mesmo, porque elas não se valorizam, porque se elas se valorizassem, elas teriam a consideração, o respeito. Se elas vestissem conforme precisa vestirem, não houve evolução. E é bem importante assim a gente ir observando, porque a temperatura interna é 36,5. De 0 ano a 90. Então, muitas e muitas têm cólica menstrual. E anteriormente, as mulheres mais envelhecidas falavam assim, nunca tive cólica menstrual. Então, o que acontecia? Ela dizia assim, sempre gostei de uma meia no pé e sempre gostei de ficar quentinha. Para ficar quentinha, tem que ficar com roupa. E muitas falam assim, minhas filhas sempre têm cólicas menstrual, mas estão sempre com o pé no chão e com pouca roupa. Mas quando elas deitam e colocam uma bolsa de água quente no pubis e se cobrem, a cólica passa. Quer dizer, as interferências que nós vamos tendo durante a nossa vida vai nos piorando. Porque se uma pessoa tem sofrimento, assim que passa aquele sofrimento, ela se encontra debilitada. Quer dizer que nós tínhamos que ter assim um ânimo, uma disposição para mantermos no nosso padrão, no nosso nível. Porque das 7 da manhã às 19 horas, a pessoa teria que estar numa condição de lúcida o tempo inteiro. Isso é físico, porque ela precisa do corpo para apresentar as produtividades que precisam de ser apresentadas. Então, cada um de nós é que tem que ir observando o procedimento que
precisaríamos de ter. E é bem interessante assim, porque muitos acham assim que vai tomar um anestésico, aí vai passar. Não vai passar. Esse mesmo anestésico serviria para dor de cabeça, serviria para dor do pé, serviria para aquele homem, serviria para aquele mais jovem. Então o que acontece? Entorpece. Entorpeceu, a gente pode observar assim, que quando dá anestésico para um jovem, e que nós sabemos assim que esse jovem de menos de 18 anos, fica bem claro assim que ele perde a cor. Então, no outro dia, 2 dias depois, ele ainda se encontra sem cor. Mas aquelas mais envelhecidas também não percebem que estão perdendo a cor por causa desse anestésico. Então, não podíamos levar a vida assim, sem pensar. A mulher da criação posterior, então ela é responsável, isso é físico, porque se ela tem a capacidade de escolher a sua prole, dos filhos que ela vai trazer para a matéria grosseira, ela tinha que ir observando as influências que recebem. Ela pode não perceber nela, mas teria que estar fazendo uma observação naquelas suas conhecidas, que já trouxeram filhos. E a gente vai observando que as influências influem, porque aquele casal recebeu influência daquele outro casal, aquele casal gostava do azul, e esse casal gostava do branco, agora o filho nasceu gostando do azul. Isso é físico, e vai ficar amadurecido, vai ficando envelhecido, continuando a gostar do azul. Então o que acontece? Em muitos casos, aquelas expressões que nós já ouvimos, a família é boa, mas tem uma ovelha negra na família, a mulher descuidou. É isso, nós não fazemos mais pesquisa, não observamos, nós permitimos que entre dentro da nossa moradia qualquer coisa. Não vemos assim que cada pessoa tem um destino, e que se o destino não for bom, a pessoa tem que fazer uma seleção. Isso eu não quero para a minha vida. Quer dizer que quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai ponderando durante a vida. E essa ponderação a pessoa tem que ser muito cuidadosa, porque no caso de um filho é a vida inteira. A pessoa tem mais de 50 anos e ele é chamado de filho e ele fala minha mãe. Quer dizer assim, que se ele foi um fruto bom, é bom para aquela mulher. Mas se ele não foi um fruto bom, é um problema para aquela mulher. E a gente vai observando assim que a mulher vai correndo atrás dos filhos, vai querendo organizar, porque ela pode não ter dentro dela a sabedoria de observar que no período de gestação ela descuidou. Agora ela anda correndo atrás. Então a vida é individual e cada um tem que fazer um esforço para ver o procedimento que cada um tem que ter para sair desta matéria grosseira melhor do que quando chegou. Isso é físico. Então nós recebemos as influências. Agora existe uma coisa bem importante assim. Quando uma pessoa pensa na outra, aquele outro que pensou, recebeu os pensamentos, ele comunica. Então quer dizer assim, eu estava pensando nele, por isso ele comunicou comigo, ou ele já se encontrava numa condição de pensando em mim, por isso que eu passei a pensar nele. Quer dizer que existem esses fios, e é bem importante, porque se ele manifesta através de uma comunicação comigo logo em seguida, então quer dizer que essa ligação é verdadeira. Então durante a vida nós precisaríamos de ver um procedimento de desenvolver maneiras melhores com os nossos pensamentos, para poder mudar o grau que nós temos. Essa mudança de grau é física, é verdadeira. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para melhorar? E a melhora a gente vai observando assim, que existe. Porque aquela criança entrou naquele ambiente de ensino, durante o ano ela foi fazendo as recomendações que o ambiente de ensino determina, porque determina. No outro dia, quando deu a lição para fazer em casa, o professor cobra. Então, determinou. Então, a pessoa tem que cumprir. E o adulto, responsável por aquela criança, ele tem que levar aquela criança no horário que a escola determinou. Então, esse trabalho é feito o ano inteiro.
no final do ano, aquela criança é promovida para o grau seguinte. Agora, se nós fizéssemos um trabalho conosco, estudando o livro Na Luz da Verdade e observando a maneira que eu sou, a maneira que eu tenho para melhorar. E é bem interessante porque muitas pessoas acham assim, por ela ter tido um comportamento bom e, por exemplo, ela fez uma compra. E quando ela fez a compra, ela falou que ia pagar em 2 vezes, em 10 vezes, e ela pagou direitinho aquela compra. Ela não é boa, ela cumpriu um compromisso que ela havia assumido. Então nós temos essa confusão assim, né? Da pessoa ter um comportamento assim e falar que ela é boa. Não, a pessoa quando é boa, ela tem que conhecer os ensinos para o comportamento dela ser bom. Ela tem que conhecer o amor, porque está lá nos ensinos, dê o amor para os seus inimigos. Então o amor para os inimigos pode ser a cancela. Ele pode precisar de ficar numa cancela. Então ele precisa de lembrar assim, que não é permitir qualquer coisa. Então quer dizer assim, se existe 100 horas num grau mais evoluído, na confirmação que nós conhecemos da rainha primordial, que não é a Maria de Nazaré. É isso que precisa de ficar bem claro assim. A Maria de Nazaré é uma mulher terrena, que teve uma missão especial. A rainha primordial é diferente, é numa condição superior. Mas abaixo da rainha primordial também tem aquela mensageira que trouxe aquelas anunciações para aquelas 3 crianças. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que tem graus de evolução. Na matéria grosseira, nós encontramos também graus de evolução, de nobreza, de polidez, de boa apresentação, de habilidosos. Então, existem mulheres muito habilidosas. Existem mulheres que têm um saber, que têm um posicionamento, que a vida inteira dela, ela conseguiu manter-se. Então, quer dizer, para nós melhorarmos, nós temos que observar o grau em que eu me encontro. Eu tenho que observar que eu tenho que conhecer as leis que foram instituídas pelo Criador. Eu tenho que ter uma condição de observar que o meu corpo é diferente daquele outro corpo. Então, as vestes eu tenho que procurar fazê-las para o meu corpo. Então, anteriormente, tinha país que era muito elogiado as mulheres daquela localidade, porque elas vestiam bem, mas elas faziam as vestes para o seu corpo. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então, generalizamos. Não podemos generalizar. E temos que trabalhar assim, né? Porque quando a pessoa tem um propósito que é dela, ela então vai organizando esse propósito. O propósito é mais ou menos assim. A pessoa se encontra numa localidade e ela vai para uma outra localidade. O propósito dela é chegar naquela localidade. Então, se ela parar, é porque precisa. Ou ela precisa, ou o veículo precisa, mas o objetivo dela. Agora, quando a pessoa, o propósito é mais leve, ela pode chegar naquela localidade dias depois, porque ela foi entrando nas cidades intermediárias. Então nós, para termos um propósito, esse propósito tem que ser individual, o método. Do jeito que aquela criança teve que ter um método para ela ser promovida e que foi feito um trabalho o ano inteiro e aqueles tutores tiveram que supervisioná-la na moradia. Porque é comum o tutor, tutora, pedir para aquela criança trazer o material escolar dela que ele quer ver e vai fazendo as observações. Então tem muitos casos assim de muitos tipos de observação para a nossa vida interna. A mulher da criação posterior, ela tem que tornar-se superior, porque foi dada a ela uma responsabilidade. Tanto é que é só observar assim a capacidade que hoje muitas não têm, mas que as mães tiveram. E a gente vai observando assim, que mulheres hoje que apresentam aproximadamente 50 anos, 60 anos,
muitas e muitas têm unhas feias, mas se observa no seu período, quer dizer que essa degradação vem acentuando já há algumas décadas, porque se hoje tem 60, 50 e tem unhas feias, quer dizer que logo quando nasceram já receberam a influência da degeneração, da degradação, porque as mães antigas todas tinham unhas bonitas. Quer dizer que inventaram que o marido fazia assim e agora elas querem fazer diferente. Mas nenhuma observa que aquela envelhecida tinha uma consideração. E agora essas mais novas, eu digo mais novas, por volta de 60 anos, não têm a consideração, os filhos não a consideram. Então quer dizer assim, elas podem falar o que quiserem, mas se encontra muito distante das suas ascendentes. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, a pessoa tem que trabalhar assim com ela, de ir observando que tem aquela referência assim, né? Que a pessoa, agora, ela tem que trabalhar. Mas se ela fizesse bom uso do recurso que entra, não precisaria de trabalhar fora. A força dela se encontra na moradia, porque aquelas que antecederam ficavam na moradia e tinham a consideração e tinham a força. E tinha aquela condição de, no caso assim, de ter que preparar um alimento mais rapidamente, ter a condição de fazer esse preparo mais rapidamente. Essa sabedoria. E é bem interessante, porque hoje a gente ainda ouve de homens envelhecidos que falam assim, a comida da minha mãe é insuperável, como é boa. E a gente pergunta para outros que estavam ali naquela reunião, ele fala assim, a comida é normal, mas a influência que ela ainda tem sobre os seus descendentes ainda se encontra nesta condição dos descendentes falarem bem do preparo que ela fez. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para a gente ir observando que a evolução ela é individual e que se a pessoa quiser ter saúde na velhice, se a mulher quiser ter saúde na velhice, e que já foi provado que muitos e muitas mulheres adoecem mais do que os homens. E aquela condição assim das doenças incuráveis se encontra mais com as mulheres, justamente porque elas inverteram as energias dentro delas. Isso é bem grave assim, né? Mas também tem outra coisa bem boa assim, porque uma ou outra que ainda mantém uma força, um equilíbrio dentro delas, elas também não ficam esclerosadas. Então também já foi confirmado assim que o número de mulheres esclerosadas é menor do que o número de homens. Quer dizer que aquelas que se encontram com habilidade, naquela condição boa, fazendo aqueles trabalhos manuais e que sofreu menos influência da vida externa, então elas mantêm-se nesta condição melhor ainda, que são menos esclerosadas. Mas por serem menos esclerosadas não quer dizer que não venham a ter doenças graves por aceitação. Então aquela condição bem grave assim, né? Não podemos aceitar qualquer coisa. E a pessoa tem que lembrar que a vida é um procedimento assim, de harmonia. E que aquela criança que chegou nesta terra tem a força de posicionar, então depois perdemos, aceitamos qualquer coisa, qualquer influência, aceitamos qualquer maneira de vida que nos apresentam, não fazemos uma referência se para a minha vida aquilo vai ser bom. Eu não posso perder a nobreza, a polidez, a coerência. Eu tenho que ter o meu norte. O norte fica bem fácil assim, né? Que no caso de uma moradia, quando aqueles daquela moradia têm uma perspectiva deles, os filhos aceitam. Se não tem perspectiva, aí recebe a orientação de filhos. E quer dizer assim, a vida foi um período que a pessoa perdeu. No período de vida dela, ela perdeu o grau que ela tinha. Então, na nossa vida diária é assim. Precisamos estudar o livro Na Luz da Verdade e precisamos trazer essas informações para a vida toda.
Então estuda o livro Na Luz da Verdade.